José Luiz de Carvalho. Oremos, meus irmãos. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai, no nome precioso de Jesus, o teu Filho, está aqui em nossas mãos, Senhor, estes pedidos de orações. Tu conhece a cada um dos teus filhos, Senhor. Tua serva que está ali internada na UTI, com aquele problema de pneumonia. Teu servo Maurindo, Senhor, que irá passar por esta cirurgia do coração. Meu Deus, mas nós confiamos que Tu és o médico dos médicos, Senhor. Teu filho está aqui de joelhos curvados, diante deste altar. Pai, eu te peço, Senhor, entra agora com providência, desentupindo essas artérias, Senhor, operando milagres. Ó Deus, nós cremos, Senhor. Oh Deus querido, em nome de Jesus, atende a nossa súplica, Senhor. Vem agora ao encontro do teu filho, Pai santo e eterno, e os demais que aqui está em minhas mãos, Senhor. Visita cada um dos teus filhos, operando milagre, libertando, curando, para a glória do teu nome. Abençoa também o teu servo, que vai fazer uso da tua palavra. Usa como instrumento, Senhor, nas tuas santas mãos, para nos trazer a mensagem vindo dos céus aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que a igreja se encontra em pé, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 13. São Mateus, capítulo 13, apenas o verso 44. São Mateus 13 e 44, nós vamos ler a palavra do Senhor. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Se a igreja puder, por bondade, repetir comigo a leitura do verso 44, vamos todos juntos, 1, 2, 3. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém, igreja? Podeis tomar vosso assento, muito obrigado. Louvo a Deus pela oportunidade de estarmos no seu santuário, sua casa, para louvarmos, adorarmos o nome do Senhor. E desta feita, com o privilégio e responsabilidade de trazermos uma reflexão da palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida de toda a igreja, pela vida do nosso ministério, vida do pastor presidente, pastor Levi, bem como o pastor Joel Amancio, nosso presidente emérito, e também o pastor Jurandir, que nos confiou esta oportunidade, e quero que o Espírito Santo de Deus esteja nos guiando pelas profundezas dos mistérios da palavra do Senhor. Queridos irmãos, a parábola que escolhemos para refletirmos nesta noite, parábola do tesouro escondido, que Jesus faz uso para comparar com o reino dos céus. Dentre três parábolas que ele cita
comparando com o reino dos céus, ele traz para um costume de sua época, relacionado à vida econômica das pessoas nos seus dias, quando não dispunham dos recursos modernos que dispomos nos dias de hoje, para se guardar algum valor, para alguém poupar alguma riqueza. Hoje procuram-se as agências econômicas, os bancos, para guardar valores, guardar o dinheiro. Mas nos dias de Jesus, o costume mais comum, pois eram desprovidos dos recursos de hoje, era que as pessoas guardavam os seus valores, o seu dinheiro em casa. Mas isso incorria um problema quando a família, ao passar dos anos, ia acumulando certa quantia, certa riqueza guardada no seu lar, que ficava à mercê de assaltantes que poderiam se valer da sua riqueza, e dessa forma a sua casa estaria vulnerável, chamando a atenção de malfeitores. Então, para evitar-se isso, as pessoas começaram a adotar uma forma um pouco mais diligente e segura de guardar as suas quantias, de fazer as suas economias. E que forma era esta? Elas se valiam de um recipiente, elas se valiam de uma caixa, um baú de madeira, o embrulhavam, guardavam ali as suas economias, guardavam ali as suas dracmas, as suas moedas, e iam com essa caixa embrulhada para o campo, à procura de um lugar onde pudessem esconder esse tesouro, esconder as suas economias. Mas a escolha para o lugar correto não era feita de qualquer maneira, exigia alguns cuidados, porque se escondido no campo, sem nenhuma diligência, sem nenhum cuidado, estariam também com a sua riqueza vulnerável. E as pessoas adotavam medidas de colocar o seu tesouro, esconder, cavar a terra e esconder o seu tesouro em um local onde elas pudessem ter um ponto de referência. Por exemplo, uma rocha, uma árvore, ou mesmo um declive acentuado do terreno, uma ladeira acentuada do terreno, e ali as pessoas enterravam e tinham algum ponto de referência. E preferiam sempre terrenos em declive, porque os terrenos planos muitas vezes eram utilizados para o cultivo da terra, para a plantação, para a semeadura. E quando a terra era preparada para a semeadura, quando a terra era preparada para receber as sementes, ela precisava de ser arada, e alguém iria trabalhar aquela terra e poderiam incorrer no risco de alguém encontrar o seu tesouro. Portanto, procuravam um terreno desfavorecido, um terreno desvalorizado, um terreno em declive, aonde ninguém semearia, aonde não trabalhariam aquela terra, uma terra infértil, uma terra improdutiva, uma terra desvalorizada, mas era ali que depositavam o seu tesouro. Muitas vezes, o pai de família, com essa estratégia em mente, ele não contava para a sua família aonde estava guardado o tesouro, aonde estavam guardadas as suas economias. Não confiava isso à família, não por uma torpe ganância, não para somente ele ter acesso,
mas até por um cuidado de segurança da sua família, que poderia ser torturada por malfeitores e pudessem ser forçadas a contar aonde é que estava o seu tesouro. E diligentemente o pai de família muitas vezes não contava e ocultava para toda a sua família, mas acontecia que muitas vezes este vinha a faltar, vinha a falecer, e a família estava com as suas posses e não sabia, tinha um tesouro escondido e não sabiam. E muitas vezes o terreno que a família possuía, a terra que a família possuía, ela tinha por uma terra desvalorizada, ela tinha por uma terra sem valor, por uma terra não produtiva, por uma terra infértil, por uma terra que ninguém dava nada, um barranco escondido ali no canto, por onde ninguém trabalhava, ninguém produzia, não via-se belas árvores, não via-se bons frutos ali, e ninguém dava o valor, mas ali muitas vezes tinha um tesouro. E nós lemos na palavra do Senhor que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. Ninguém sabia que aquele tesouro estava ali, ninguém dava valor para aquele tesouro, para aquele terreno, melhor dizendo, mas aquele homem descobre que ali tem um tesouro. A terra não vale nada, o local é um barranco esquecido, mas tem um tesouro valioso. Então ele vai, vende tudo quanto ele tem e compra aquela terra para ter posse do tesouro. Deixa, meu querido, minha querida, eu iniciar nesta noite dizendo a você que Deus confiou a nós tesouros inigualáveis em valor, que muitas pessoas podem olhar e não dar valor nenhum, achar que se trata de uma terra infértil, que se trata de um barranco esquecido, mas o Senhor confiou o seu tesouro, e nós devemos abrir mão de tudo na nossa vida em busca desse tesouro que é o reino dos céus, que é o reino de Cristo aqui na terra. As pessoas podem passar aí na frente do templo e não entender o que é que você está fazendo aqui esta noite, ouvindo o irmão Marcos falar, é porque elas não sabem o inestimável valor do tesouro que tem aqui dentro, o reino de Deus, o precioso reino, que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, para que tivéssemos acesso a esse tesouro. Queridos, Jesus desceu, se humanizou, veio à terra, veio para os que era seu, veio para o que era seu, os seus não receberam. Não foi bem recebido o Senhor Jesus. Foi sacrificado nosso Senhor lá no monte chamado Calvário. E o monte chamado Calvário, o Gólgota, tem esse nome porque significa caveira. Ouçam bem, um monte que tem o nome de caveira não me parece ser um monte muito bonito. É um lugar feio, é um lugar esquisito, é o lugar onde a violência, onde eram mortos, crucificados, criminosos vis, tenebrosos, terríveis, com crimes terríveis, coisas horrendas eram praticadas ali no Monte Calvário. Mas um dia, ali no Monte Calvário, Jesus chegou, foi crucificado, e sabe de uma coisa? Jesus enterrou ali, naquele barranco, um tesouro inigualável, e a igreja do Senhor, há 2000 anos,
irmãos, está buscando esse tesouro do Calvário. E a igreja do Senhor, nós devemos renunciar a tudo, deixar a tudo na nossa vida. Não existe nada de maior valor, de preciosidade, do que buscarmos o tesouro no Calvário, o tesouro do Calvário. E o tesouro do Calvário está escondido para aqueles que não têm a revelação do Evangelho, está escondido para aqueles que não têm a revelação da palavra. Mas o Senhor Jesus disse: graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Eu estou vendo esta noite a igreja de Cristo. Podemos ser pequenos, podemos ser simples, podemos ser humildes, mas nós temos a revelação e nós temos e sabemos aonde que está o tesouro guardado, reservado para nós. Quantos que têm essa certeza? Quantos que têm essa certeza? Nós sabemos o endereço do tesouro. Nós sabemos o endereço do tesouro. Aleluia. Bendito seja o eterno nome de Cristo. E a renúncia daquele homem em deixar tudo, em vender tudo quanto tinha, para comprar um barranco, para comprar uma terra desvalorizada, para comprar aquilo que ninguém dava valor, é porque ele sabia o valor que existia oculto ali. Nós sabemos, a igreja de Cristo recebeu a revelação da verdade, e nós temos a revelação da verdade, e testificamos com o Espírito Santo, que nos revela a verdade. Jesus é a verdade, ele disse: guia-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e nós temos o caminho, o endereço do nosso tesouro. Mas o Senhor Jesus traz uma comparação e nos diz: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. É mais fácil dizermos que o nosso tesouro maior é o Evangelho. É mais fácil pronunciarmos com palavras que o nosso tesouro maior é o reino dos céus, do que na vida prática, ao estabelecermos as nossas prioridades, a estabelecermos uma escala de valores na nossa vida. É mais difícil colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. E o que, igreja? As demais coisas vos serão acrescentadas. Olhe bem que Jesus prioriza o reino, o resto é demais. O resto são demais coisas, demais coisas, demais coisas. E muitas vezes nós estamos como Marta, distraído em muitos serviços, ocupado com muitas coisas, na hiperatividade da vida pós-moderna, ocupados demais para pararmos um pouco e cantarmos um hino dentro da nossa alma, e falarmos em mistérios com Deus, e termos a nossa vida cotidianamente alimentada. É porque isto acontece quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. Qual é o meu primeiro pensamento do meu dia? Quais são as primeiras palavras do meu dia? Com quem que eu converso primeiro, antes de iniciar o meu dia? Igreja, o Senhor Jesus está nos convidando para mais próximo do tesouro que Ele nos reservou. O tesouro é para a posse da igreja. O tesouro é para a posse da igreja. A igreja do Senhor é enriquecida pelo Senhor. Jesus disse para a igreja de Laodiceia: tu dizes
rico sou e estou enriquecida e de nada tenho falta, e não sabes que és pobre, miserável e cego e nu. Vinde e provai o meu ouro refinado no fogo. Jesus tem o tesouro para a igreja. Nada mais significa nesta vida do que o ouro que Jesus tem, do que o poder, a riqueza do evangelho que ele tem para o seu povo. Recebe em nome de Jesus, igreja do Senhor, recebe em nome de Jesus, mais do que a riqueza passageira deste mundo, mais do que os tesouros que aqui a traça corrói, que a ferrugem corrói. Mais do que isso, o Senhor está nos dando um tesouro incorruptível de glória. A igreja do Senhor deve cavar para achar esse tesouro, deve cavar, e cavar é relacionar-se com Ele, cavar é estreitar a aproximação com Ele. Só cava quem vai até o Calvário. Quem vai até o Calvário, como é que eu cavo para encontrar o tesouro? É quando você vai até o Calvário, é quando você chega aqui na reunião de Santa Ceia, prova o cálice e come o pão, e está próximo do Calvário, cavando a intimidade, cavando a busca, estando próximo do tesouro que é o Senhor Jesus, na revelação da sua palavra. Depois de encontrarmos o tesouro, renunciarmos como o homem que vende tudo. Terceiro lugar, onde é que colocaremos o nosso tesouro? Onde é que vamos guardar o nosso tesouro? O apóstolo Paulo, se você puder comigo, culto de ensinamento, tome posse da sua Bíblia, 2 aos Coríntios 4. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Onde é que eu vou colocar o tesouro das riquezas inigualáveis do Senhor? O apóstolo Paulo vai responder na palavra de Deus. 2 aos Coríntios 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Achou o tesouro? Achou o tesouro, irmão? Achou o tesouro, igreja? Encontrou o tesouro do Calvário escondido? Encontrou a revelação da verdade? Tome posse e guarda no vaso de barro. O tesouro não vai para um cofre digitalizado de segurança máxima, que precisa de horas antes ser acionado para poder ser aberto. O tesouro não vai para um carro forte. O tesouro vai para o vaso de barro. É o Deus dos contrastes, é o Deus que nós servimos. É por isso que o apóstolo Paulo diz que os ímpios não entendem. O evangelho é loucura para eles, mas para nós é sabedoria e poder de Deus. Aleluia. Porque pega um tesouro que estava escondido, de inigualável valor, e se coloca agora em vasos e vasos de barro. Vulneráveis, frágeis, muitas vezes defeituosos, mas tem um segredo. Por que é que se coloca no vaso? Porque o vaso é útil. Porque o vaso é útil. O vaso é um recipiente, é um receptáculo, é um lugar aonde se pode colocar alguma coisa.
para ornamentar, ou mesmo para guardar, armazenar. Tem a sua utilidade. Mesmo com a sua fragilidade, o vaso tem a sua utilidade. Ouçam bem, meus irmãos, no século I, na época do apóstolo Paulo, o vaso era um utensílio doméstico muito comum, muito barato. Era a Tupperware de hoje. Qualquer R$ 1,99 você encontrava vasos de barro. De preço barato, encontrado facilmente. Há muitos séculos antes você vê aquela mulher que vai procurar o profeta Eliseu e tem o seu azeite multiplicado, e ela sai pela vizinhança e pede muitos vasos emprestados. Vaso era o que se encontrava mais facilmente nas casas. As pessoas armazenavam as substâncias líquidas e substâncias sólidas também nos vasos. Não tinha muito valor, mas o segredo do vaso não é o seu valor em si mesmo. O segredo do vaso não é valor agregado em si mesmo, não é a sua beleza, não é a sua matéria-prima que é valiosa, porque o barro, você não vê guerras por conta do barro, você vê guerras por conta do petróleo, você vê guerras por conta do ouro, você vê guerras por conta de armamentos, mas nós não vemos guerra por causa do barro, porque o barro é encontrado facilmente. O barro não tem um valor agregado em si mesmo, mas não podemos esquecer que Deus, que conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, Ele tomou do pó da terra e formou o homem, e soprou nas suas narinas, e lhe deu fôlego de vida, e olha quanto barro andando tem por aí glorificando a Deus, e cada passo que você dá, e cada respiração que você dá, glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor, isso enaltece o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que a criação glorifica o nome do Senhor, porque Deus sabe trabalhar com aquilo que ninguém valoriza, Deus sabe trabalhar com aquilo que ninguém dá valor, e faz um vaso de honra, e faz um vaso de valor, e enaltece, e confunde as coisas que são com as coisas que não são, e usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Isso deve se misturar com a tua história, isso deve se misturar com a história da igreja, e muitos devem olhar e pensar, este povo é um povo pequeno, mas hoje já não podem dizer mais isto, já não podem dizer mais isso. Eu sou nascido na Assembleia de Deus, sou nascido nessa igreja, e quando criança ouvia algumas pessoas dizendo: quem é essa tal dessa igreja? Quem são esses crentes? Hoje devem nos respeitar, hoje devem nos respeitar, porque Deus pegou o pó, fez o barro e fez vasos de honra, vasos de valor, e a igreja está sentada nas regiões celestiais, e a igreja está ocupando posições na sociedade. Não que isso tenha valor diante de Deus, mas o mundo respeita a igreja, porque nós somos sal, porque nós somos luz. Não abaixe a tua cabeça, meu amado, não viva de modo a desvalorizar-se a si mesmo, de baixa autoestima, e dizer: eu não tenho valor, eu não sou nada. Você é príncipe do reino de Deus, você é príncipe assentado nas regiões celestiais, você ocupa posições privilegiadas no reino. Os anjos gostariam de anunciar o evangelho, mas Deus confiou à igreja, e está à nossa disposição a nobre tarefa de proclamar a Cristo Jesus ressurreto. Quem é o adversário da tua alma, minha irmã, para soprar nos teus ouvidos que você não tem valor, que ninguém te enxerga, que ninguém te vê? Olha o oleiro aí chegando na tua vida, o oleiro aí, mas você pensa: eu sou um vaso insignificante, eu sou um vaso de barro, eu sou um vaso defeituoso. Mas se você estiver na mão do oleiro, ainda que o vaso cair e se quebrar, ainda que os outros olhem e digam: esse está impuro,
buraco, está todo quebrado, está todo danificado, mas o oleiro não te vê assim, porque ele olha pelo seu poder, pela sua grandeza, pela sua capacidade, e você, em nome de Jesus, já é um vaso novo, já é um vaso novo, já é um vaso novo. Se as trincas da mágoa estão assolando o teu vaso, se as trincas da mágoa estão assolando o teu coração, se a raiz de amargura tem brotado todas as manhãs na tua alma e você está beirando a depressão, eu quero te dizer em nome de Jesus, a palavra do Senhor que veio a Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro. Você veio à casa do oleiro aqui esta noite. Aqui é o lugar da reconstrução de Deus, aqui é o lugar que Deus trabalha a tua alma, aqui é o lugar que Deus trabalha a tua vida e faz você um vaso de honra para enaltecer o nome do Senhor, e ainda coloca um tesouro de inestimável valor dentro da tua alma. Uma coisa que o inimigo precisa saber: quem olha por fora vê o vaso de barro. As pessoas que estão à sua volta veem o vaso de barro. A igreja vê você como um vaso de barro. Mas tem um, apenas um, que olha e vê o tesouro. E vê o tesouro. É por isso que ele te trata diferente do que todo mundo te trata. É por isso que a misericórdia dele é sobre a sua vida todas as manhãs. É por isso que ele te entende, te compreende, porque ele olha e vê o tesouro. Ele vê Jesus crucificado. Ele vê Jesus crucificado, ele vê Jesus, o sangue de Jesus sobre a tua vida. Ele não olha e vê as tuas falhas, as tuas fragilidades, as tuas imperfeições. Ele vê você justificado, ele vê você transformado, ele vê você regenerado, ele vê você nascido de novo, e o tesouro dele é quem brilha, é o tesouro dele é quem brilha. É por isso que Deus te chamou, é por isso que Deus te chama, é por isso que Deus dá ministério, é por isso que Deus usa o seu povo, é por isso que Deus usa a voz da igreja, porque o tesouro não é nosso, o vaso é de barro, a imperfeição é nossa, mas a excelência do poder é de Deus, a grandeza é de Deus, é o nome do Senhor. Se eu estivesse falando de mim aqui há alguns minutos, talvez muitos dos senhores já tinham ido embora, mas eu estou falando da excelência do poder dele. É por isso que a igreja ouve, é por isso que a igreja ouve a palavra, é por isso que nós nos voltamos à palavra, porque o tesouro não é nosso, o tesouro não é nosso. Não tome para si o tesouro está colocado em você, mas o tesouro é dele, a excelência do poder é dele. É por isso que Deus não deixa que se exalte o soberbo. Deus abate o soberbo, Deus abate o soberbo quando acha que tem o tesouro, mas nós não temos o tesouro está dentro do vaso, o tesouro é colocado por ele, é administrado por ele, é polido por ele, é por ele cuidado, zelado, é ele quem guarda, ele quem cuida. Esse tesouro é dele, a glória é dele, o poder é dele, a imperfeição é nossa, mas ele é glorificado na nossa vida, e a sabedoria de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Quando alguém tenta pegar o tesouro e achar que já é alguma coisa, o oleiro, cuidado, que o oleiro pode soltar o vaso, que o oleiro pode deixar o vaso um pouquinho, para ele conhecer a sua estrutura, para ele conhecer quem é que ele é, para ele saber quem ele é. Mas Deus também faz o contrário, porque existem pessoas que não vivem a plenitude do Evangelho, porque só olha para o barro, porque só olha para o vaso de barro, só vê as suas imperfeições, e quando Deus te faz uma promessa, o inimigo lança, e você duvida. Em nome de Jesus, o Senhor vai fazer brilhar o teu tesouro.
e dizer: não te preocupes, meu filho, minha filha, porque o tesouro é meu, o tesouro é meu. A glória é minha, a grandeza é minha, a misericórdia é minha, é a minha graça, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, vaso de barro, isso é dom de Deus, vem de Deus. Se não for Ele, o salmista diz: se não fora o Senhor, se não fora o oleiro, se não fora o Senhor, não tinha vaso de pé ainda, mas Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós, aleluia. O segredo é ficar na mão do oleiro, o segredo é estar sempre na casa do oleiro. O oleiro sabe cuidar bem do vaso, o oleiro não deixa o barro se ressecar demais, porque ele derrama azeite sobre o vaso, aleluia. O oleiro te dá a estrutura necessária, ele te dá a têmpera necessária. O desequilíbrio, muitas vezes, comportamental, radical das pessoas, quando vem uma situação adversa, já explode e quer jogar tudo para o alto, o que aprendeu durante toda a vida. O oleiro está aqui te dando a têmpera, mas tem uma coisa: quando você recebe a têmpera, não é com as mãos do oleiro, porque o oleiro pega o barro, amassa o barro, coloca na roda e começa a moldar o teu caráter, moldar a tua forma de ser, de agir. Ele começa a moldar, quando dá a forma que o oleiro quer, Quem é que quer a forma correta? Quem é que sabe a forma? Quem é que tem a forma? É Ele. Você e eu vamos andar do jeito que Ele quer, na vontade boa, perfeita e agradável, aonde Ele te colocar, aonde Ele te mandar, é da forma que Ele quer. Quem define a forma do vaso é o oleiro, não se esqueça. E quando o oleiro define a forma, ele leva o vaso para o forno. A forma está boa, mas ainda é muito mole, mas ainda não tem resistência, mas ainda não suporta nada. Já viu alguém assim, irmão? Já viu alguém assim? A forma é boa, o discurso é bom, mas não aguenta a primeira tempestade, não aguenta a primeira luta, já começa a murmurar, já começa a querer ir embora, já começa a querer desistir. Em nome de Jesus, vaso do Senhor, vai para o forno de Deus, vai para o crisol do oleiro, vai para o crisol de Deus, deixa o tempo dele, deixa a temperatura esquentar. Quando Deus prova, coloca no forno, esquenta, incomoda, mas Ele tem o controle. Deus não te esqueceu no fogo, não. Deus não te esqueceu lá como se esquece uma panela no fogo. Deus não esqueceu, o oleiro não te esquece no forno. E alguém pensa: meu Deus, eu não vou suportar. Vai sim, Deus não te esqueceu. Na hora certa, vem o oleiro, te tira do forno e apresenta e diz: está pronto, mas o vaso está pronto. Põe o tesouro, que agora ele pode ser o portador do tesouro das imensuráveis glórias divinas. Aleluia, aleluia. O processo pode ser doloroso, mas a excelência que produz é maravilhosa. Portanto, as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós, vasos de barro,
há de ser revelada. O tesouro vai aparecer, ou no tribunal de Cristo, ele vai aparecer, ou a coroa vai chegar, a recompensa vai chegar, vai aparecer o tesouro, o vaso não vai ser mais de barro, corruptível, seremos transformados em corpo de glória, incorruptível, não seremos mais a todo tempo testados e provados com as circunstâncias adversas. Ali será evidenciado o tesouro eterno, escondido pela glória de Cristo, revelado a nós na terra. Aleluia. E para encerrar, meus queridos, 64:8 de Isaías: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obras das Tuas mãos. Vale a pena passar pelos processos do oleiro, porque você é obra divina, porque a igreja é obra do planejamento do oleiro por excelência. Queridos, eu vou encerrar contando um fato para a igreja, em que um professor quis chamar a atenção dos seus alunos e trouxe para a sala de aula um grande vaso. E junto com aquele vaso trouxe algumas caixas com algumas coisas dentro. E o professor chamou a atenção da classe, mostrou o vaso por fora, por dentro. Perguntou à classe: alunos, este vaso está cheio ou vazio? Unanimemente todos responderam: o vaso está vazio. Ele abriu um daqueles recipientes, começou a colocar grandes pedras dentro do vaso. E quando ele colocou as pedras, novamente ele pergunta aos alunos: alunos, o vaso está cheio ou vazio? E a classe respondeu unanimemente: agora o vaso está cheio. Mas o professor, com sabedoria, abriu outro recipiente e derramou uma significativa quantidade de areia dentro daquele vaso. E a areia permeou por entre as brechas das pedras e conseguiu colocar. E ele disse: e agora? O vaso está cheio ou vazio? E a classe disse: o vaso está cheio. Mas o professor, mais uma vez, se valeu dos seus recipientes que trouxera e começou agora numa terceira substância a ser colocada no vaso. Começou a derramar água dentro do vaso. A areia absorveu e o vaso logo se encheu. E ele disse: agora o vaso está cheio, não cabe mais nada. O que eu quero dizer para a igreja do Senhor Jesus aqui esta noite, que muitas vezes entendemos que já chegamos no limite, que já estamos no máximo que podemos, mas o Senhor está nos dizendo esta noite: ainda não está cheio o suficiente. Sempre dá para encher um pouquinho mais, sempre dá para melhorar, sempre dá para um pouco mais do tesouro divino entrar no teu vaso. Quantos querem se encher mais nesta noite? Mais do tesouro das revelações divinas, mais da revelação do Senhor na nossa vida, nós vamos receber. O que é que tem no teu vaso? O que é que tem no meu vaso? Certa vez Moody declarou e disse: antes de nós pedirmos para que Deus nos encha, vamos pedir para que Ele nos esvazie de tudo que não é dele.
de tudo que não pertence a Ele, de tudo que não é do seu tesouro, de tudo que não é o que Ele reservou para sermos cheios do seu Espírito, da sua glória, do seu poder, do seu tesouro. Quantos que querem se esvaziar um pouco mais, esvaziar a tua mente, o teu coração, daquilo que não é de Deus, daquilo que é natural, que é terreno, daquilo que é secular, das preocupações deste mundo, desta vida, e nos encher um pouco mais o nosso vaso do tesouro que Ele tem reservado para nós. Deus tem um tesouro de inigualável valor, igreja. Deus tem um tesouro de inigualável valor para nós, e nós vamos portá-lo em nome de Jesus, o seu Filho. Amém, igreja? Podemos nos colocar em pé? Vamos orar ao Senhor com a permissão do pastor Jurandir, dirigente do trabalho. Vamos orar a Deus para que o Senhor cuide dos nossos vasos. Encha mais os nossos vasos. E às vezes o vaso se encontra também enfermo. Às vezes o vaso encontra suas dificuldades e limitações físicas. E parece que vai ofuscando um pouco da alegria. Mas aqui está aquele oleiro que pode retirar toda a trinca do vaso e fazer um vaso novo, e fazer um vaso novo. Quantos que podem cantar juntos aquele conhecido louvor? Eu quero ser, Senhor amado. Fecha os teus olhos, igreja. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Se tem mais alguém enfermo aqui esta noite, em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração. Vamos cantar mais uma vez. O oleiro está aqui, ele pode te curar neste momento. Eu conto com a ajuda aqui do ministério, de impor aqui as mãos para a igreja, estender as mãos aqui para o povo de Deus, e o Senhor pode curar neste momento os enfermos, ou enfermidade que está assolando este vaso, em nome de Jesus, pelo poder e autoridade do Senhor nós repreendemos, em nome de Jesus, este vaso portador do tesouro divino, vai ser restabelecido, restaurado, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus. Ó enfermidade da planta dos pés à cabeça, aonde você estiver alojada, com a autoridade que o Senhor Jesus nos confere na sua palavra, em nome de Jesus agora, repreendemos agora toda sorte de mal, em nome de Jesus agora. Comece a receber o toque do oleiro, comece a receber a influência do oleiro, comece a sentir o aquecimento do forno do oleiro. Ele, em nome do Senhor agora, está colocando alguns no forno e dando a têmpera para o teu corpo resistir a esta enfermidade e ser curado agora. Creia em nome de Jesus. O poder não é nosso, o poder não é nosso, a excelência do poder é dele. Aquele que crer neste momento, receba em nome de Jesus agora a cura neste momento, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ser, Senhor amado. Deus abençoe.
Aleluia. Jesus molda do jeito que nós pedimos. Amém? Deus abençoe grandemente. Obrigado, irmão Marcos. Senhor, recompensa. Obrigado a todos os obreiros que cooperaram conosco, as congregações lá da João Pessoa, na Paraíba. Claudiana pediu as orações, já oramos apresentando, pedindo por ela, por toda a família, pois está muito angustiada, está sintonizada, nos acompanhando através da internet, a rádio web Jesus é o Caminho. Também agradecemos, sintonizado conosco, Nova Independência, São Paulo, Limeira, São Paulo, Pariquera-Sul, São Paulo, Milagres na Bahia, João Pessoa na Paraíba, Campinas, São Paulo, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Macaé no Rio de Janeiro, Bauru em São Paulo, Urânia, São Paulo, Rio das Pedras, São Paulo, Lagoa de Fora, Rio Grande do Norte, Taboão da Serra, São Paulo, Tramandaí, Rio Grande do Sul, Batalha em Alagoas, Teresina no Piauí, Imperatriz no Maranhão, Morro do Chapéu na Bahia e São José dos Campos em São Paulo. Todos internautas, a nossa saudação em Cristo Jesus. Temos aqui trabalho nesse final de semana, 29 e 30, nós os jovens da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Pedro Quinelato, número 712, lá em Iracemápolis. Por meio desta, convidar a todos os jovens para participar do segundo Aviva Jovem. Pregador, presbítero Luciano Vaz, de Ipirá, na Bahia. Louvores, grupo Luz Divina e grupos convidados. Então, o pastor Davi Januário, ali de Iracemápolis, deixando aqui o convite a todos os jovens, que também é extensivo à Igreja do Senhor. Também a congregação ali do Ernesto Kiel está convidando para o quarto aniversário da mocidade na Força do Louvor, 28, 29 e 30, sexta, sábado, domingo, ali no Ernesto Kiel, na rua Canudos, número 190. O tema é: a santidade ainda é necessária. Qual é a sua decisão? Daniel 1 e 8. Preletor, presbítero Tiago Franco, de Capivari, São Paulo. Preletor, pastor Otoniel Gomes, de Capivari. Banda Som de Paz. Também o Rafael Souza, aqui de Limeira. Cantor, Ministério de Jovem e Adoração. E também preletor, pastor Samuel Camilo, de São Paulo. Nosso dirigente ali, irmão João Henrique Barbosa, convidando a todos os irmãos para, nesse final de semana, ali no Ernesto Kiel. Agradecer a presença de todos. Quinta-feira, noite da vitória, o pastor Bruno de Indaiatuba vai estar aqui cooperando. Domingo pela manhã, a nossa escola bíblica dominical, encerrando o trimestre, mais uma série de lições. E à noite, grande culto ao Senhor. Pastor Joel nos abençoando, e vamos em paz com as bênçãos do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Volte quinta-feira para o grande culto da vitória.